Boa noite, Malô. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Boa noite, Malô. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham. Desejo que estejam todos bem, em paz, com saúde. Bom, Malô, hoje, então, primeiro vamos pedir que os bons amigos nos acompanhem, nos assessorem. Sim. Estejam junto de nós, nos iluminando e trazendo a paz necessária para desenvolver esse tema, né, tão delicado, mas tão importante para a nossa evolução. Sim. Nós vamos, então, dar continuidade às virtudes do Sermão do Monte, como abordado semana passada. E vale lembrar que as virtudes exaltadas, então, no sermão, nada mais são do que o autorretrato de Jesus, a maneira como Jesus vivia e os ensinamentos que ele queria nos trazer. E para o dia de hoje, a segunda virtude que Jesus vem trazer, então, no Sermão da Montanha, é justamente a mansuetude, a mansidão. Ele traz para nós, então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o que é mais engraçado, né, Malô, é que ele vai trazer, que Jesus, então, vai trazer para nós que a mansuetude, ela vem junto da humildade, que é a virtude que nós estudamos, então, na semana passada. E isso fica muito claro quando ele vai trazer para nós, lá em Mateus 11, 28, que ele vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E vale lembrarmos, então, aí que a característica do manso é justamente aquele que possui uma índole pacífica, que é brando, que é dócil. E como é difícil a gente seguir as virtudes. Falava com você um pouquinho antes que eu imaginava que a humildade talvez seria a virtude mais difícil de ser ali lapidada em nós. Mas a mansuetude é algo que às vezes nos tira fora do ponto de equilíbrio, que depende muito mais esforço, pelo menos é o que eu sinto. E eu queria trazer para você um pouco melhor o que você entende quando Jesus coloca manso. O que ele traz, o que ele quer dizer com isso, Malô? Então, Leonardo, em algumas traduções, em algumas Bíblias, a gente encontra a bem-aventurança, onde Jesus fala da mansuetude, como sendo a terceira bem-aventurança. E em outras a gente encontra como sendo a segunda, ligada à humildade. Eu prefiro essa, porque falar de humildade sem falar de mansidão fica desconectado. É muito difícil encontrar, a gente tentar conciliar os contrários. Então, a gente falar de uma pessoa que é humilde e agressiva, ou o contrário, que ela tem mansidão, mas ela é orgulhosa. Então, essas duas virtudes, elas acabam caminhando juntas. E como nesse trechinho que você falou, onde Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ao se reportar a mansuetude, lembrando sempre, nós não podemos esquecer das pessoas a quem Jesus se dirigia, pessoas que sofriam os desmandos do Império Romano, que os seus representantes eram pessoas dadas à agressividade. E é muito difícil controlar a reação a uma agressividade. E é como se Jesus estivesse dizendo para elas, olha, eu entendo, eu sei o que vocês estão sofrendo, eu sei o que vocês estão passando, mas não reajam, procurem dominar a si próprios, procurem controlar as suas emoções. E venhamos aqui entre nós, não é nada fácil, porque como você disse, Leonardo, falar da humildade é uma coisa, falar de mansuetude mexe muito com as impurezas que a gente ainda tem dentro de nós, porque todos nós ainda temos muitos resquícios de agressividade.
em diferentes níveis, mas todos nós ainda temos. Então, quando Jesus toca na questão da mansidão, mexe muito com a gente, mexe muito. E justamente, mas a gente vai falar disso ao longo da nossa conversa, sobre essa questão de ser manso, né, que parece até meio pejorativo, né, você dizer para uma pessoa, ai, mas você é tão mansa, é meio estranho, soa estranho para a gente, né, é nesse sentido, que causa um desconforto íntimo muito grande para a gente falar sobre a mansuetude, a mansidão. E Jesus ele vem colocar ali, Jesus ele complica um pouquinho mais, né? Porque ele não vem falar só ser manso e humilde, ele vem falar ser manso e humilde de coração. De coração. Então, não é um tentar, não é um vestir, é de fato fazer parte de nós, né? De ponta a ponta a gente encontra o Evangelho, Jesus sendo manso e humilde a todo momento. Então ele vem de fato ser esse exemplo para nós. Sim. E quando ele vem se referir aos mansos, ele está buscando justamente aqueles que possuem a capacidade de ter uma alma equilibrada, de buscar algo a mais, que não sinta mais a necessidade da violência, não sinta a necessidade do desespero, que saiba plantar, mas saiba esperar com calma, com cautela. E não é muito bem o que a gente vive no dia a dia. Então, às vezes nós conseguimos a mansuetude, mas às vezes, de fato, nós voltamos no passado e a agressividade vem e nós perdemos, então, exatamente, né? Então... E ali, ainda mesmo no Sermão do Monte, tem um trecho do Sermão do Monte onde Jesus compara a lei antiga com a nova proposta que ele trazia. E ele diz, né, que ouviste o que foi dito aos antigos, que odiarás o teu inimigo, e do olho por olho, dente por dente. Daí ele diz, mas eu vos digo que até mesmo aquele que se encolerizar com o seu irmão será, enfim, terá um castigo duro. Ele coloca um castigo duro, até mesmo para aqueles que se encolerizarem ou proferirem palavras ásperas contra o seu próximo. Ou seja, nem o xingamento Jesus aprovava de maneira alguma, porque é uma representação da agressividade que ainda está dentro de nós. Porque tinha um costume muito feio entre os judeus, entre os homens, porque as mulheres não podiam andar pela rua, quando alguém encontrava uma pessoa que ele desconsiderava, achava uma pessoa de pouco valor, uma pessoa asquerosa, ele passava, cuspia no chão e chamava de raca aquela pessoa. E até mesmo isso Jesus condenou. E comentando essa passagem, Kardec diz que Jesus condenou todas as formas de agressividade de um para com o outro, até chegando ao ponto de condenar até mesmo a expressão descortês para com o próximo. E a gente ainda cai dessa com muita facilidade, né? Muita facilidade. Por isso que é bastante desconfortável falar sobre a mansuetude. Às vezes buscando no íntimo nosso, né? Às vezes buscando o meio que nós estamos, às vezes pela influência. Como é difícil, porque ele não fala de uma paz natural, ele fala de uma paz interior, uma paz íntima. E aí vale aqui controlar não só as ações e os gestos, mas o pensamento também. Porque, e o pensamento é muito mais difícil do que o resto. Sim, às vezes a gente pensa, mas não fala. E você tinha comentado, então, o que viria a ser manso. É a pessoa que não é dada à agressividade. E, sobretudo, como a gente comentou em relação à humildade, nós temos tanta dificuldade em compreender e assimilar essas virtudes que a gente precisa ir buscar recursos com os benfeitores espirituais. E eles nos ensinam que ser manso é ter domínio sobre as próprias emoções. Porque todos nós sofremos pressões externas. O que a gente não pode é agasalhar essas pressões dentro da gente como um vulcão que está para explodir.
E esse domínio próprio, o domínio das próprias emoções, é bastante trabalhoso, porque, como a gente costuma dizer, né, assim, eu tenho pavio curto, mas tem gente que nem pavio tem, já explode instantaneamente, não é? E basta dar um pisão no nosso pé, não, alguma coisa que nos contrarie, para a gente já responder agressivamente e, às vezes, de maneira até descontrolada demais, né? Então, é assim que as coisas ainda são com a gente. É uma diferença muito grande em a gente possuir a paz e ser possuído pelo Exato, mundo, né? Pelas coisas do exato. mundo. Uhum. Esse a grande dificuldade. Isso. Mas nós falamos isso olhando para o templo de Jesus, há Uhum. 2000 anos atrás. E nos Certo. dias de Nos dias de hoje, continua. hoje, Pode falar, temos uma paradinha aí. Nos dias de pode? hoje, tudo bem, Leonardo? Deu uma Voltou. travadinha aí, tudo bem? Nos dias de hoje, Tudo bem. quando a gente Voltou. deu uma travada, assim, ainda está travando, mas vamos falando. Nos dias de hoje, chamar alguém de manso é pejorativo, porque nós estamos tão habituados à violência, à agressividade, seja física, verbal, ou de todas as formas que ela possa se manifestar, que quando a gente chama alguém de manso, é como se a gente estivesse fazendo um comentário depreciativo, no seguinte sentido: nossa, fulano não se comove com nada, ele não, parece que tem sangue de barata correndo nas veias, a gente ainda fala, né, é sangue frio demais. E ainda tem um ditado popular bastante conhecido que fala assim: enquanto o cavalo é manso, ninguém anda a pé. Isso é uma apologia à revolta, à agressividade. Ou seja, você só é respeitado se você for agressivo. A gente só merece o respeito dos outros se a gente agir de forma violenta, porque se a gente agir de forma calma, serena, com docilidade, com brandura, os outros vão passar por cima de nós. Veja como é difícil na cultura atual que a gente está, que não é muito diferente moralmente daquela época, a gente apostar nesta virtude, Leonardo, porque realmente o que se aposta, o que impõe respeito é a pessoa violenta, é a pessoa agressiva. Não digo violenta, mas assim, a pessoa agressiva no seu dia a dia, no trato com os outros no seu dia a dia. Parece que essa merece mais respeito do que aquela que procura ser gentil, ser cortês, tratar a todos com educação, com gentileza, não é? E hoje a gente vê que isso vem mudando um pouco, no entanto, que não tem mais tanto espaço para positivo, as pessoas não estão mais tolerando tanto essa verdade. Né? A sociedade hoje está muito acelerada e elas esquecem que tudo demanda um tempo, e essa mansidão é igual. Às vezes, hoje a gente entra na internet e busca tudo tão acelerado, tudo para agora, para hoje, e esquece que o tempo é o dono disso, né? Então, é uma compreensão muito difícil. Quando nós olhamos, então, para a história do cristianismo, nós vamos ver o que trouxe o cristianismo até os dias de hoje foi também a violência, as cruzadas, as inquisições. E hoje eles falam muito que quando você é manso, você acaba sendo comparado como covarde, como sendo aquele que não tem nenhuma ação, né? É isso mesmo, que a pessoa não reage, e é exatamente isso. E às vezes a gente fica na dúvida, né, no nosso dia a dia, seja lá onde for e com quem for, de que maneira a gente deve agir. Será que eu devo realmente ter uma postura mais firme, no sentido de mostrar uma certa agressividade para as pessoas me respeitarem? Porque a agressividade, ela está relacionada com o nosso instinto de defesa, mas todos os instintos devem ser transformados em virtudes. Agora, de instintos para virtudes,
vai um processo bastante longo e sofrido para a gente transformar uma transformação desse tamanho, né? Eu lembro aqui, falando aqui, eu lembro um pouco quando em Paulo Estevão, quando Saulo, não era Paulo, e ele é levado ao sinédrio, ele vai ser interrogado, e ele fala, mas é esse homem que você quer que nos ensine, esse é o teu mestre, que não teve força nenhuma para sair da cruz, né? E aí Estevão pega e fala, mas você esperou o quê? Que ele viesse numa bica, correndo e fazendo guerra e bravo, e que poderia cair e tropeçar em qualquer buraco? Então, é muito pesado a transformação. Nós estamos tão acostumados ao imediatismo que não entendemos essa sutileza que Jesus nos traz, né? Isso. E o mais interessante é que ele vai colocar que os mansos é que herdarão a terra. E por que Jesus, então, vem prometer isso? Ele que sempre prometeu, ele sempre pediu que a gente deixasse, então, as coisas da terra, viver as coisas da terra, né? Abrisse mão das coisas materiais. Por que será que Jesus veio prometer a terra aos mansos? Então, como será que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus aos pés do monte, como será que eles interpretaram essas palavras de Jesus, Leonardo? Porque quem é que possuía a terra naquela época? Quem eram os donos da terra naquela época? Eram os romanos. E qual era a característica principal deles? Aliás, as características principais deles era a força, a crueldade, a injustiça, a agressividade. Eles dominavam o mundo com essas características. Então, quando Jesus diz para aquelas pessoas que procurassem manter o equilíbrio íntimo para não reagirem diante da violência sofrida, porque a terra passaria a pertencer a pessoas como eles, mansas, né, com mansuetude, dóceis, gentis, e que aqueles dados à violência passariam, deveria ter se causado um impacto muito grande, porque não se falava de reencarnação, não se falava de outras oportunidades da vida aqui na Terra. Então, difícil compreender essa promessa de Jesus sem nos reportarmos à reencarnação, de que aqueles que são dados à agressividade, se não se corrigirem, não tornarão a renascer neste planeta, devendo buscar, né, serão conduzidos para outros onde terão os seus afins, e que na Terra só reencarnarão aqueles que já tiverem conquistado a virtude da doçura, junto com a humildade. Fica difícil compreender essa promessa de Jesus sem pensar na reencarnação. Mas por que Jesus fala que somente os mansos, essa é a pergunta principal, porque é só aqueles que já conquistaram essa virtude é que herdarão a terra. Porque enquanto nós esperamos o retorno da vida espiritual, nós necessitamos dos bens da terra para viver. E até ainda hoje, os bens da terra têm sido tomados por quem? Por aqueles que estão no comando e geralmente se dão aos atos violentos, à agressividade, ao uso da força, mas eles passarão, né? Não terão oportunidade se não se emendarem, né? Essa é a promessa que Jesus faz nesse sentido, né? Nós precisamos enquanto estamos encarnados, nós precisamos dos bens da terra, mas até então, ainda naquela época, até hoje ainda, aqueles que controlam os bens da terra são os mais fortes de todos os sentidos, né? Política, economicamente, né? É isso. O que me chama a atenção, né, que Jesus fala então que os mansos herdarão a terra. E aí quando nós vamos buscar o herdarão como
herança, não é simplesmente a ação de algo, é algo que passa de alguém para alguém. Então, ser manso ou receber a terra que ele traz aqui, não é a terra de hoje também, né, Malu? Podemos pensar que seja a terra futura, é a terra de regeneração e tudo mais, que nós receberemos, né, como herança, e como herança nós deveremos, então, cuidar e nós sermos responsáveis por ela, quando tivermos uma condição diferenciada. Isso. É isso, né? Ou, assim, e aí, pode falar. A agressividade, Leonardo, é o contrário da mansuetude, né? É o contrário o contrário de humildade é o orgulho, e da mansuetude é a agressividade. Se existe uma coisa que me entristece muito no ser humano, é a agressividade. É a pessoa dada ao temperamento violento. E em todos os níveis em que essa agressividade ela possa surgir. E dando uma estudada, né, para a gente poder ter esse bate-papo agora à noite, eu me lembrei de uma das lições do livro Jesus no Lar, logo no comecinho, quando a sogra de Pedro pergunta para Jesus o que fazer com as pessoas que têm de temperamento duro, que têm dureza de coração. E ele, então, explica de uma maneira bastante singela, perguntando para a sogra de Pedro o que ela fazia antes de cozinhar as lentilhas. E ela falou que ela selecionava os grãos, né, quebrados, que estavam quebradinhos ou já com um pouco estragados. E mesmo depois do cozimento, aqueles grãos que ainda permaneciam duros, ela jogava no lixo. E Jesus falou assim, então é exatamente isso que vai acontecer com as pessoas de temperamento duro, de coração duro, né, que não cedem, ao amor, que não cedem à gentileza, que não cedem ao trato dócil com as pessoas. São esses que a gente ainda encontra, e se não tomarmos cuidado até nós mesmos, somos que nem aquele grão duro de feijão que a gente joga no lixo, né? Ou seja, não vai mais poder fazer parte da refeição. Me lembrei dessa lição do livro Jesus no Lar, que é bastante fácil de entender, né? Nesse sentido. Sim. Quando nós buscamos lá o Salmo 37, nós vamos encontrar no versículo 1 e no versículo 2, justamente falando assim, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Pois é. Então, é o joio e o trigo, haverá um momento de separação disso, né? Isso. E outra coisa também, Leonardo, que para a gente que não tem tanta familiaridade com o Antigo Testamento, mas muito do que Jesus falava para aquelas pessoas estava muito ligado aos ensinamentos dos antigos profetas, dos próprios salmos, e eu me lembro que ao se referir a essa questão, tem um trechinho onde ele fala que os ímpios buscarão o seu lugar e não o encontrarão. E isso também podemos aplicar quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, ou seja, aqueles que não realmente tiverem trabalhado essa virtude em seu coração, os ímpios, eles tentarão ou desejarão voltar aqui, mas não poderão mais renascer aqui no planeta, porque não se corrigiram, não trabalharam essa dureza de coração, essa ímpia, porque o ímpio é aquele que vivencia a impiedade, né? Que ele não se penaliza com o sofrimento e as necessidades do seu próximo. Então, nós temos que confiar muito nas promessas de Jesus, de que as coisas vão se modificar, mas elas se modificam lentamente. E como também Kardec fala tão bem, explica tão bem no livro A Gênese, lá quando ele fala dos sinais dos tempos, em que a população dos espíritos mais rebeldes, devagarzinho ela vai deixando a Terra e outros espíritos mais evoluídos começam a renascer. E esses que estão vindo agora já são mais virtuosos do que aqueles que estão partindo, os mais cabeça dura, vamos dizer assim. É isso. Jesus, quando traz isso, a gente não tem uma visão
tão profunda do que Jesus quer dizer. Mas, na verdade, ele nos propõe ali um choque de mudança, um choque que nós então entendíamos antes, para entender um pouco mais, para poder, ao invés de só apalparmos, começar a sentir um pouco mais as coisas espirituais. E, embora hoje nós ainda não temos mais guerras como nós pensávamos, como nós já presenciamos no passado, mas hoje ainda nós vivenciamos muitas guerras psicológicas, emocionais, e os dias de hoje nos mostram muito isso. Como que o medo vem tomando conta disso, como nós estamos tão submissos a essas informações. Eu acho que é isso também, ser brando no pensar de como as coisas chegam a nós e como agir. E você falou em Kardec, Kardec, em toda a codificação, em todas as obras, você melhor do que eu pode falar, mas Kardec traz assim, uma mansuetude muito grande dentro da obra. Muito grande. Ele era um educador muito rígido, né? E é muito importante a gente distinguir o que é ser rígido e, então, ser agressivo, né? Kardec era muito rígido, porque ele queria as coisas certas. Mas quando nós buscamos lá na obra as viagens espíritas, que ele vai contando um pouco, a gente consegue presenciar essa paz que Kardec levava, essa mansuetude que ele tinha, para todas as situações que a gente acompanha hoje acontecendo no movimento. Kardec, de fato, era muito à frente e ele trazia essa virtude muito bem destacada, essa tranquilidade, essa paz. Isso. É a serenidade, né? A serenidade em toda... Você que está acostumada com Kardec? Imagina. Então, só aprendendo, Leonardo, sempre aprendendo muito. Mas hoje também você me fez uma pergunta e eu fiquei pensando, como começar a conquistar essa virtude, né? Como me tornar uma pessoa assim, mais dócil, mais serena, enfim, mais gentil. E o primeiro pensamento que me veio à mente foi o seguinte: aprendendo a ficar em silêncio. A mansuetude começa no silenciar. Tanto é que nós brincamos lá no nosso grupo espírita que nós temos um alarme do SOS, que é silêncio, oração e serviço. Então, quando der aquela vontade de explodir, fica quieto, ora e vai procurar uma coisa para fazer, até o turbilhão por dentro se acalmar, certo, Leonardo? Então, acho que o começo do trabalho nosso é um trabalho íntimo, para conquistar essa virtude é o silêncio, começar com o silêncio, né? O que não é fácil. Não, em relação ao silêncio, quando nós buscamos, então, lá no livro Reencontro de Chico, de Emmanuel, ele vai falar assim: ante a convulsão do verbo, cala-te. Né? Ante a violência, aguarda. Né? E ante as intenções malignas, aguarda o tempo agir. Como é importante a gente controlar os nossos atos no silenciar. A grande dificuldade, de fato, é essa. Mas sabe, Malu, eu estava pensando aqui enquanto você falava, e nós, quando frequentamos ou o centro, ou uma igreja, ou qualquer coisa que esteja voltada a Jesus, nós vamos, então, ouvimos as palavras, estamos envolvidos ali, recebemos, às vezes, até o passe e tudo mais, a energia, se manso, calmo. A gente monta no carro, a primeira fechada, a primeira brecada ali, a gente já desestabiliza metade do que nós fomos buscar. Né? Isso. Chegamos em casa, tiramos o sapato, o primeiro chute ali na cadeira, acabou, perdemos o dia, né? Acabou, exatamente. Como é difícil manter essa paz. Isso, muito. É muito difícil manter, né? É verdade. Por isso que Kardec também fala das nossas reações instintivas. É aquilo que a gente faz no primeiro momento. Então, no primeiro momento, você já se perdeu, já deu um gesto agressivo ali, já soltou um palavrão, pronto. Então, isso significa que essa é a sua tendência, certo? Que precisa ser corrigida com urgência.
com É a urgência. nossa maior força, né? É a força Isso. motriz está ali. E Isso. quando a gente cai, né? A gente sabe disso tudo, mas a todo momento a gente tropeça e cai, tropeça Exato. e cai. Isso. Tem um... Leonardo, Pode falar, Malu. eu tenho mais um lindo caso do Chico relacionado a essa questão da mansuetude. Ele trabalhava na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo e já tinha se tornado bastante famoso, né? E as pessoas iam até Pedro Leopoldo achando que o Chico estava ali disponível para elas o dia todo, mas ele tinha horários de trabalho a cumprir, e o patrão dele, o Dr. Rômulo Joviano, era muito exigente. E uma senhora, vinda de uma cidade grande, foi procurar o Chico na casa dele, não encontrou, falaram que ele estava trabalhando. Foi até a Fazenda Modelo, claro que o Dr. Rômulo não deixou ela conversar com o Chico. Ela não teve outra saída a não ser voltar para a cidade e esperar até a noite lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico daria o seu atendimento aos necessitados. Pois bem, quando o Chico chegou, e chegou direto lá do trabalho no Centro Espírita, aquela senhora estava esperando por ele, e ela ficou muito encolerizada com ele, dizendo que ele estava zombando, brincando com ela, de ficar, que estava se escondendo, que era mentira, e o que ela fez? Ela estava tão encolerizada, Leonardo, que ela deu 2 tapas no rosto do Chico, um de cada lado, e na frente de todo mundo. E o Chico, sem saber o que fazer. Bom, aí chegou a hora do... Ele não reagiu. Aí Emmanuel ali já do lado dele, aí pediu para... E ainda para terminar, aquela senhora pediu para que o Chico desse um passe nela. Depois de levar 2 bofetadas, ela ainda pediu que o Chico... Ela não pediu, ela ordenou que o Chico desse um passe nela. E ele ali, mentalmente, com Emmanuel, falou para ele, mas no estado emocional que eu estou, como é que eu posso dar um passe nela? Aí Emmanuel respondeu, a mais necessitada é ela. Pois bem, terminou tudo bem. No dia seguinte, ele foi trabalhar com o rosto marcado da bofetada forte que ele levou. Aí o patrão perguntou o que tinha acontecido. E ele falou assim, eu bati com o rosto no batente da porta. E o doutor Rômulo perguntou, mas dos 2 lados? Ele não, veja só, não reagiu, ainda deu passe na mulher, e aquele passe, né? E ainda por cima, no dia seguinte, quando o patrão pergunta o que aconteceu, ele não desabafou, contando o que tinha acontecido. Ele conseguiu ficar calado em relação à agressão física que ele sofreu. Isso é mansuetude, Leonardo. Só o Chico para conseguir dar um exemplo, deixar um exemplo desse para nós, né? Mansuetude de sobra, né? Exato. Você falando em tapa na cara, eu lembro daquela história de Gandhi, muito conhecida, que ele andava pela calçada, um soldado veio e deu um tapa nele, né, no rosto dele, ele cai no chão, e ele levanta ali, limpando o rosto, o soldado bate de novo, e ele levanta de novo, calado, manso, e aí o soldado fala, mas quem te ensinou a ser esse covarde? Eu te bato 2 vezes, você não faz nada, né? Aí ele fala, é justamente esse que está no crucifixo do seu pescoço. Nossa! Então, ou seja, aí o soldado cai no chão, começa a chorar, né? Então, como de fato, às vezes a gente está tanto no dia a dia, no turvelinho, a gente não percebe os pequenos ensinamentos, né? Exatamente, isso. O que mais, Malu? Emmanuel traz alguma coisa para nós? Emmanuel fala, antes de chegar em Emmanuel, Kardec trata desta bem-aventurança no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, falando sobre a mansidão, ele também ele engata em outras virtudes. Ele fala da paciência, da resignação, mas nós vamos falar dessas virtudes, se Deus quiser,
nos nossos próximos encontros, né? O objetivo é falar uma de cada vez, senão a gente fica sufocado. Então, nesse capítulo 9, Kardec fala sobre a mansidão. E também vamos desenvolver essas virtudes em outras oportunidades, se Deus quiser. Agora, Emmanuel, Joana de Ângeles trabalham muito a questão da paciência, da serenidade e da calma. E Emmanuel fala sobre a mansuetude num livro que se chama Livro da Esperança e num outro chamado Escrínio de Luz. Mas eu acho a mensagem dele no livro Escrínio de Luz bem específica, Leonardo, porque ele fala especificamente sobre a mansuetude, né? Então, vale a pena ler para quem tiver interesse e curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa virtude no livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, onde ele trabalha essa virtude. Espera só um pouquinho, que eu tenho marcado aqui, porque ele fala um pouquinho em relação a essa virtude, e onde ele coloca que é justamente essa questão, a mansuetude ou a mansidão é que conseguem operar dentro da gente o equilíbrio, o domínio, essa questão do domínio sobre as nossas próprias emoções, para que a gente não venha a explodir, porque todos nós sofremos pressões externas muito grandes. Todos os dias nós somos desafiados a reagir de forma agressiva, né? É isso. Bom? O controle dos nossos sentimentos ali, o controle das nossas sensações é a chave disso tudo, né? Nós temos um controle, mas tem vezes que passa, a gente às vezes nem percebe, e a gente ultrapassa e acaba caindo, né, mano? É interessante que você falou do livro da Esperança. Eu estava no estudo, eu olhei até por curiosidade. O livro foi publicado em 1964, justamente para comemorar o centenário do Evangelho. Isso. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito curioso, né? O Evangelho está dia 15 de abril e o livro vem dia 18 de abril, trazendo esperança para nós, né? Esse livro é muito bonito, esse livro de Emmanuel, onde ele estuda todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E também nesse livro, na lição de Emmanuel, nesse livro, Leonardo, Emmanuel fala sobre a questão do saber falar, do saber agir, né, sem intempestividade, de maneira calma, de maneira serena, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: às vezes a pessoa está com a razão, ela está certa no seu ponto de vista, o errado somos nós, mas a maneira como ela fala, o tom de voz que ela emprega, o momento em que ela fala, estraga tudo. E ao invés de ajudar, acaba estragando todo um processo, às vezes, de reajuste, porque ela fala de maneira agressiva, usa palavras pesadas, às vezes palavrões, e fala na hora errada. E quando muitas vezes a razão está do lado dela, mas aí ela põe tudo a perder. É muito triste isso, a questão dessa falta de controle mesmo. O Emmanuel está certíssimo quando ele fala nisso. Essa falta de controle íntimo que nós temos em relação às nossas próprias emoções, né? Vem como uma pólvora ali, a hora que vem, estoura, e aí já foi, né? Perder, exato. Ele traz a importância do falar, do saber falar, porque a fala, nós não ganhamos a fala para usar para agressividade, para destruição, pelo contrário. Ele trouxe para que a gente pudesse construir, que a gente pudesse melhorar, atender e auxiliar. Então, ele traz justamente a importância do saber falar, né? E é difícil, viu, Malu? Nossa Senhora, se é. Principalmente quem trabalha com o público, né, Leonardo? Que as pessoas que trabalham diretamente com o ser humano e, sobretudo, na dor do ser humano. E é muito difícil.
Aliás, é um exercício diário, né, para aprender a tratar bem as pessoas, saber falar com carinho, se colocar no lugar do outro, enfim, é um verdadeiro desafio. E no exercício de algumas profissões, ser manso ou ter mansidão, ter serenidade, ter calma, passividade, é fundamental. Senão, realmente, as coisas não vão para frente, não dão certo mesmo, né? Por causa da necessidade no tratamento com o ser humano, né? A gente vê tantas obras trazendo essa conduta do dia a dia. Você falou até no pessoal que tem contato com o público. Sinal Verde vai tratar muito isso, né? Sim. Verde. Esse livrinho é uma graça. Esse livrinho é simples, mas é realmente assim, ele de rasgar o verbo nas nossas atitudes impensadas que a gente faz no dia a dia. E aí, às vezes, a gente acha que na questão da gente, o jeito errado de falar, a maneira errada de se colocar, pelo jeito agressivo de se comportar, muitas vezes nós vamos estar sobressaindo, né? Mas pelo contrário, ninguém está acima quando está agredindo o outro ou quando está agindo de forma errada. Como você mesmo disse, mesmo com a razão, a maneira como se faz acaba perdendo a razão. Acaba perdendo a razão, exatamente. Mas também nós temos uma dificuldade gigantesca com essa virtude, porque nós atravessamos os séculos, né, nós temos atravessados os séculos habituados ao comportamento agressivo, como defesa própria. E para transformarmos essa agressividade em mansuetude, nós também vamos passar por muitos séculos, até que isso esteja, de fato, sedimentado em nós. Porque também tem uma coisa muito importante nessa questão, Leonardo, para a gente manter essa serenidade íntima, nós precisamos ter muita confiança nas promessas do Cristo. Se nós não confiamos nas promessas de Jesus, se alardeamos o mal que ainda persiste e insiste, se destacamos o lado negativo de pessoas, coisas e situações, nós estamos desmerecendo o amor de Jesus por nós. Nós comentamos muito isso lá no nosso grupo de estudos do Evangelho. Nós não podemos dar continuidade a nenhuma ação violenta, a nenhuma notícia que exalte a violência, a agressividade. Não que a gente viva alheio ao que está acontecendo ao nosso redor, mas se destacamos isso e falando, a humanidade realmente está perdida, o ser humano não tem jeito, está tudo errado. Olha, como espíritas cristãos falando isso, nós estamos mostrando que não confiamos nas promessas de Jesus. E na questão da mansuetude, está prometido. Somente aqueles que tiverem conquistado essa virtude é que terão direito a reencarnar no planeta Terra, quando ele realmente tiver passado por esse período difícil pelo qual estamos passando. Então, vem a pergunta, de que lado nós queremos ficar? Não é? A gente precisa pensar muito nisso, que é onde depositamos a nossa confiança. Se confiamos realmente em Jesus, aos poucos a gente vai asserenando o nosso íntimo. Não é? Tudo parte do princípio da fé. Então, a gente vai tendo a fé na palavra do Cristo, entendendo. O Cristo que tinha tudo para mostrar o seu poder ali na cruz, ele vem mostrar que quem mais ganha não é o violento, sim aquele que sofre a violência, porque ele passa a ser, então, de ser manso. E uma outra coisa, tem uma obra da Amélia Rodrigues, eu não vou lembrar o livro, que ela diz que a paz interior, a paz que nós conseguimos, que almejamos, ela é que a gente Deus, esperando em Cristo,
E por isso que nós não conseguimos as virtudes. E a pergunta que eu faço é se nós já conseguimos 100% de alguma virtude, Malu, porque eu acho que não. Não, Leonardo, O 100%, que você acha? 100% não, né? Nós temos ainda que passar por muitas experiências, muitas vivências no amor, na sabedoria, na dedicação ao próximo, para alcançarmos todas 100%, como diz Leon Denis no seu famoso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele fala das potências da alma, e nós ainda não sabemos nem trabalhar direito com elas, a liberdade de escolha, o amor, a dor, a vontade, o pensamento. Nós temos um trabalho gigantesco dentro da gente ainda, mas como diz Bezerra de Menezes, é urgente, mas não tem pressa. Então, um passinho de cada vez. E tudo isso leva a gente também a lembrar daquelas sérias recomendações de Emmanuel para o Chico, né? Que é disciplina, disciplina, disciplina. Então, fico me perguntando, por que 3? Né? Por que 3 vezes? Né? Então, é disciplina do pensamento, disciplina das emoções e disciplina das ações. Então, a disciplina das emoções envolve o domínio do seu mundo íntimo, o controle sobre as próprias emoções, como aconteceu com Gandhi, como aconteceu com Chico, de não reagir a uma agressão física, a uma agressão verbal. Então, nós temos ainda realmente um trabalho bastante grande, Leonardo. Às vezes a gente está mais afiado, né? Estamos um pouquinho melhor em uma ou em outra, mas 100% ainda não. Nós ainda, como diz o próprio Emmanuel, nós temos apenas ensaios de virtudes, nós estamos ensaiando e não vivenciando em plenitude, ainda não. E aí nós vamos trazer que as virtudes completas, elas vão estar nos espíritos puros, né? E nós ainda não somos, diante da escala espírita, nós ainda não somos, estamos longe de ser espíritos puros. Nós ainda estamos... Embora seja urgente, bem imperfeito, embora não seja urgente, mas sem pressa, é preciso começar hoje a tentar plantar ali as virtudes, mesmo embora a gente caia e volte, é preciso a persistência de tentar avançar e caminhar. Mas hoje, né? Mesmo que não seja depressa, mas que seja para hoje. Começando pelo segundo. Exato. E você falou, por que 3, paciência? É porque 3 era para o Chico. Porque se fôssemos para nós, era 30, né? Pois é. Por isso que ele falou só 3. Isso. Então, mas, Malu, eu acho que é isso. Nós temos, acho que, abordar a questão da mansidão dentro da nossa compreensão. E é preciso olhar, então, as nossas atitudes, os nossos gestos, como que nós conseguimos, então, desenvolver em nós essa paz. Mas eu acho que muito mais do que isso, não somente a paz em nós, mas essa paz no coletivo. Como nós podemos ajudar o outro a encontrar a paz, como eu posso ser ferramenta para o outro de auxílio, e que tenhamos o Mestre aí, Jesus, como modelo e guia, que não é fácil, mas a gente avança aí, né? Isso. Olha, nós falamos bastante hoje, hein, Leonardo? Bastante. Eu esqueci de falar no começo, mas semana passada teve várias pessoas que tiveram algumas dúvidas, algumas perguntas e me mandaram depois. Tá. E eu fiquei de no começo falar sobre as perguntas, mas eu não falei. Então não tem pergunta. Foi uma falha minha. Depois o pessoal acaba mandando ali pro WhatsApp ou até no direct no Facebook, mas semana que vem a gente fala isso no começo. Tá certo, tá certo. Tá? Então, eu tenho que agradecer a você mais uma vez, Malu, a todos que nos assistiram aqui, que nos envolveram de amor, de paz, e que possamos trabalhar na nossa virtude dessa semana, porque as outras vai demandar esforço também, né? Sim, um grande beijo para você, um beijo para todo mundo.
Quiser deixar a consideração final? Tá certo, Leonardo. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que você me proporciona de contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho, porque a misericórdia de Jesus nesta existência nos concedeu uma ferramenta incrível para dar um impulso no nosso progresso espiritual, que é a doutrina espírita. E a nossa vontade, o nosso anseio de compreendermos melhor o Evangelho, para tentarmos colocá-lo em prática cada vez mais e melhor no nosso dia a dia. E haveremos de vencer, venceremos com paciência, confiança em Deus e muita confiança no imenso amor que Jesus tem por todos nós. Eu desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, uma boa semana, cumprindo com as nossas obrigações no dia a dia. E no momento em que o pavio estiver quase cortando, explodindo, lembrando que quando puxa o pino da granada é 5 segundos, né, para ela explodir. Antes disso, antes de puxar o pininho da granada, que a gente possa se lembrar de acionar o nosso SOS. Silêncio, oração e serviço, aquietando o nosso mundo íntimo. Não somente para não explodirmos e machucarmos os que estão ao nosso redor, mas também para preservarmos a nossa própria saúde e a nossa integridade. E não nos arrependermos dos atos impensados que fizemos no momento de cólera. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquemos com Deus hoje e sempre. E até domingo que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, Leonardo. Boa noite. Boa noite, um beijão.